Olá, começa agora o quadro Pensando no Futuro, um programa em que vamos conversar com grandes nomes da saúde, da ciência, da educação e da gestão para debater quais passos estão sendo dados agora para a construção do futuro. Este programa é uma parceria entre o Futuro da Saúde e o Einstein Hospital Israelita. A adolescência é uma das fases mais importantes do desenvolvimento humano e que sempre atraiu atenção na ciência. Diversos estudos se debruçam tanto nas questões fisiológicas quanto nas comportamentais para entender as mudanças que o corpo passa nessa fase e qual que é o impacto de fatores externos nesse desenvolvimento. Nos últimos anos, temas como saúde mental, educação sexual, vacinação e uso de substâncias ficaram cada vez mais em evidência. E além disso, há um debate intensificado sobre o impacto da vida digital e o uso das redes sociais, especialmente nessa fase da vida. O episódio de hoje pretende esmiuçar esse período tão importante e complexo entre a infância e a vida adulta. Para isso, vamos receber aqui Albert Busso, gerente médico da Unidade Materno-Infantil do Einstein, e Maíra Terra, pediatra e ebiatra do Einstein. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Vamos tratar aqui então de um tema que é a adolescência, né? E eu acho que para a gente abrir aqui a nossa conversa, vale trazer um pouco de contexto, assim. Se a gente acompanha a evolução da ciência em vários aspectos, a gente tem visto que a ciência tem descoberto cada vez mais sobre várias fases da nossa vida. O que eu queria saber de vocês é o que a gente tem descoberto sobre a adolescência. Eu me lembro, acho que talvez uma das últimas manchetes que viralizou foi que a adolescência agora dura até 24 anos de idade. Como que tá, assim, o que a gente sabe da adolescência? Bom, essa matéria, o que a gente sabe, né? A gente sabe definições da Organização Mundial de Saúde, 10 a 19, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente também leva aspectos jurídicos, de 12 a 18. Realmente, essa matéria bombou da neurocognição, que termina a se desenvolver com 24 anos, mas muito focado no lobo pré-frontal, né, que termina. Mas a grande novidade, eu digo outubro de 2025, que está viralizando, é que ela se estende até 32 anos. E não só olhando o lobo pré-frontal, essa estrutura do cérebro, mas a neuroarquitetura da substância branca e a reorganização do cérebro. Então, eles falam de uma intensa atividade até os 32. Ou seja, o nosso cérebro ele continua se desenvolvendo até os 32 anos, mas não quer dizer que a gente é adolescente até 32 anos. É um perfil de comportamento. Então, é um perfil de comportamento, de atitudes, de exploração, que é próprio da adolescência e que, obviamente, vai se ajustando e amoldando à medida que a idade avança. Mas a gente vive esse contexto de uma ideia que a adolescência não está mais restrita só nos períodos oficiais que a Organização Mundial de Saúde fala e que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina. Perfeito. E aí, pensando então no impacto disso, né? Quando a ciência mostra que há esse desenvolvimento por esse período prolongado e que antes há essa restrição, né, por parte, né, do limite estabelecido pela OMS, qual que é o impacto disso, né? Por que é importante saber desse desenvolvimento prolongado e como talvez isso pode moldar ações que a gente tem hoje ou durante essa fase da vida? Eu acho que a gente entender que é uma janela de oportunidade que se estende, porque como é um cérebro que tem uma eficiência maior de raciocínio, acho que a gente pode aproveitar isso a nosso favor para a construção mesmo coletiva. E acho que uma coisa também que eu falo muito de um prolongamento da adolescência, não só do ponto de vista cerebral, mas também do ponto de vista conceitual, do sentido... O fim da adolescência é a autossuficiência econômica e está cada vez mais difícil. Então, talvez ajudar esses jovens nessa vulnerabilidade, ao mesmo tempo que é intensa, né, uma vulnerabilidade cerebral e uma reorganização, como é que a gente trabalha isso, assim, de empoderá-los, né, para entrar na vida adulta, mesmo que mais tardio. O mercado de trabalho tem um papel nisso também, porque há uma exigência hoje de cada vez pessoas muito mais especializadas e o adolescente ainda não atingiu essa fase, o adolescente ou o adulto jovem, e muitas vezes ele não se insere muito rapidamente, a taxa de desemprego em adultos jovens é alta, ele não consegue se inserir muito claramente no mercado de trabalho e fica sem essa suficiência
financeira para se autogerir. Então, fica essa dependência, às vezes, com os pais ou os provedores, e isso também gera, às vezes, um prolongamento desse perfil de comportamento. Prolonga o comportamento próprio de um adolescente, que é estranho, né? Que é pela faixa etária, você fala, bom, é esquisito, já era para estar adulto, já toma... E isso, ao longo das décadas, é nítido. Alguém na década de, sei lá, 50, 60, com 21, 22 anos, já era arrimo de família. Já trabalhava, já cuidava, já tinha filhos. Hoje em dia, tanto é que a fecundidade também nessa linha, que a gente obviamente tem que ter várias ações de prevenção de gravidez precoce, mas quando a gente vê o comportamento das mulheres, a fecundidade das mulheres, mesmo jovens, ela caiu, despencou, porque obviamente a mulher hoje prioriza a sua carreira, a sua profissão, e essa dificuldade do mercado de trabalho de absorver esse contingente de pessoas jovens, né? E agora, pensando do ponto de vista de impacto, né? Assim, antes talvez da gente entrar na pauta saúde mental, porque eu acho que é uma pauta que precisa de bastante tempo aqui, mas eu queria que vocês também trouxessem os aspectos fisiológicos, né? Tem doenças que os adolescentes estão mais propensos a ter, eles estão dentro do radar geral da saúde, ou muitas vezes a gente acompanha a criança ali no pediatra, toma todas as vacinas, leva nas consultas, depois fica adulto, vai no ginecologista e vai no cardiologista. E esse in-between ali, né, entre as fases, esse adolescente é olhado? Eu acho que tem crescido o olhar. Eu acho que tinha um vácuo e aí ia para essas especialidades, mas se complexificou tanto a saúde do adolescente que não dá mais para a gente olhar só a espinha com o dermatologista ou só a questão do corrimento com o ginecologista, porque muitas vezes é a queixa dos pais, se a gente não está olhando toda essa complexidade, é isso. Então, é a obesidade que não é olhada porque está tratando a espinha. Então, eu acho que a ebiatria, a medicina do adolescente, ela tem ganhado espaço. Acho que no contexto pós-pandêmico, que ficou ninguém foi no médico. E aí, quando acabou a pandemia, né, assim, começaram a ir e começaram a olhar mais para a saúde. Eu falo que colocou um foco, né? Acho que vários problemas já estavam pipocando, mas eu acho que ela trouxe uma lente de aumento para os adolescentes. E eu falo que eles estão falando, né? Eles estão pedindo ajuda. Eles estão postando que eles estão pedindo ajuda e uma ajuda global, especializada, numa linguagem também acessível a eles. Então, eu acho que a saúde está correndo atrás. Não sei se na velocidade que a gente precisa, mas acho que nesses últimos anos tem crescido essa importância. O que a Mayara fala, estou de pleno acordo, exatamente. Acho que está havendo um olhar mais direcionado para esse núcleo, esse grupo, e as instituições estão preocupadas com isso também. Por que eu digo isso? No Einstein, até alguns anos atrás, a gente falava pediatria até 12 anos. Isso não tinha sentido. Aí virou um vácuo entre 12 e 18 anos. Fica a critério da família, se ela quer um clínico ou ela quer um pediatra que tem um olhar mais para o adolescente. Hoje, 2025, todos os pacientes de 18 anos para baixo são da pediatria. 18 para baixo, tudo é pediatria. Tudo é pediatria. Mas você vê que a gente ainda tem uma faixa, a gente ainda tem uma linha de corte. Lógico que depende, sabe, da família, se ela tem confiança num médico de família, enfim, que tem um olhar mais sem limites de fronteiras de idade, mas os pacientes que chegam no pronto-socorro, por exemplo, abaixo de 18 anos, eles vão para o pronto-socorro pediátrico e não vão mais para o pronto-socorro de adulto. E os médicos estão preparados para essa nova onda? A gente tem talvez volume suficiente também para atender esse público? Eu acho que está melhorando também, como disse a Mayara, mas acho que está longe daquilo que a gente acha o ideal. A ebiatria, como especialidade, por incrível que pareça, existem colegas que nem conhecem o nome da especialidade. Sim. É mesmo? Nem conhecem o nome. Colegas médicos, não estou nem falando da população leiga. A população leiga, se falar um ebiatra, fala, o que é isso? Mexe com ervas, não? Meus pais, quando eu falei que ia fazer residência em ebiatria, minha mãe, mas o que eu vou falar para as minhas amigas? Que você é o quê? E por muito tempo, assim, todo mundo falava, você é pediatra, que fofinho. Quando eu falava que eu sou ebiatra,
as pessoas falam, nossa, então tinha uma coisa meio dos próprios pediatras. Eu lembro que na residência falavam, você é um desperdício por fazer pediatria. E eu falo, mas eu gosto, eu quero. E aí agora eu vejo muita gente tentando surfar também, falando sem propriedade sobre adolescência, sim, o que me incomoda muito, assim. Sim, claro, veja, o pediatra geral, ele está mais familiarizado, mas está longe de um especialista que olha para isso de forma focada, né? Mas eu acho que houve uma melhora, a gente está melhor nesse campo, o gap reduziu, mas a gente ainda está longe do que seria o ideal, e o número de profissionais e conscientização das famílias de falar, olha, eu preciso de alguém especializado para cuidar dessa faixa etária. E é importante também relatar que os pais de adolescentes, eles sofrem também. Veja, esse sofrimento, ele existe há gerações e gerações. E obviamente a coisa vai se tornando, é sempre difícil, uma geração sempre lida com desafios que a geração anterior não viveu. E hoje os desafios são enormes, imensos, que a tecnologia trouxe, que o ambiente trouxe. Então isso estratificou de uma forma, sem escala absurda. E obviamente que a preocupação dos pais é enorme, por isso que eu acho que a busca por um profissional direcionado, acho que tende a se tornar cada vez mais frequente. E eu sei que é difícil generalizar, e às vezes a gente gosta, né, de olhar para uma fotografia e tentar entender qual que é o perfil. Mas então, vou tentar aqui perguntar para vocês, qual que é o perfil hoje do adolescente? É um adolescente que tem que tipo de anseios, que tipo de doenças, quais são, de repente, as dúvidas, ele está vacinado ou não está vacinado, ele cuida da saúde, ele tem obesidade, não tem? Enfim, dá para a gente traçar um pouco ali dos principais problemas ou, enfim, anseios dessa geração? Acho que sim, acho que a questão corporal chama muito atenção e ela se desdobra tanto de espinha quanto o cheiro mais forte, até o tamanho, tamanho dos órgãos, quanto que eu vou crescer ou não. Acho que isso é uma coisa que sempre veio um pouco da endócrina junto com a pediatria, mas o que eu vejo aumentando do perfil que busca uma ajuda profissional é muito também dificuldades relacionais. No mundo, na escola, com os pais, com a internet, como é que eu me relaciono nesse mundo e alimentação. Eles querem melhorar, eles querem se empoderar, mas eu acho que também tem uma geração que quer se apropriar mais da saúde. Olha, a adolescência, ela rompe, né? Então, ela tem esse movimento reivindicatório. Então, eles olham para a saúde dos pais e falam, não sei se eu quero isso para mim, mas... Então, eu acho que tem essa busca, mas bastante dinâmica. E eu acho que meninas, muito mais questões corporais, estéticas e até relacionais. E meninos, eles chegam com uma queixa mais mascarada, mas também eles estão preocupados com a ginecomastia, que é o aparecimento de glândulas, assim. Eles estão preocupados com o ambiente acadêmico também, acho que as relações tóxicas. E eles estão com esse verbo, né? Eu falo que eles estão com o CID psiquiátrico na ponta da língua. Então, TDAH, TOD, relações tóxicas, eles vêm para a gente também tentar o que eu tenho, o que eu não tenho, me diz o que eu sou, me diz o que eu não sou, então, para apaziguar essa angústia deles. Esse perfil que a Mayara falou realmente é bem amplo. Acho que a questão física realmente chama atenção. A obesidade é algo muito prevalente hoje. A questão da exploração de novos desafios, né, exploração sexual, tudo isso está tudo misturado com a questão física, a questão, sabe, de desafio, é desafiador, né? Eles sempre desafiam, uma geração desafia a outra, né? Então, há esse perfil de comportamento e, obviamente, isso gera uma ansiedade que é muito prevalente também, que a gente talvez vá até explorar um pouco isso, mas a questão física acho que prevalece nesse aspecto. E em relação às vacinas que você comentou, eu acho que também é um assunto que assume um destaque, porque por um tempo a vacina no adolescente também era totalmente ignorada. No fundo, era ignorada por todos, pelo adolescente, pela família, por todo mundo, pelo médico, inclusive.
Hoje há essa preocupação maior, acho que com o desenvolvimento da vacina do papiloma humano, acho que isso que focou muito para adolescente, inicialmente mais para a mulher, hoje para todo mundo. Isso melhorou esse aspecto, acho que houve uma maior conscientização para isso, porém, a pandemia gerou uma queda muito forte da confiança sobre vacinas. Então, a hesitação vacinal aumentou e, obviamente, que a cobertura vacinal também para os adolescentes caiu bastante, mesmo para HPV, que a gente estava falando aqui. Então, a hesitação, tanto é que para a Organização Mundial de Saúde, a hesitação vacinal é uma das maiores ameaças globais à saúde da humanidade, porque as pessoas questionam, inclusive, por coincidência, essa semana saiu um importante artigo médico, uma revista muito famosa, que é o New England Journal of Medicine, questionando a posição atual do FDA americano sobre vacina, porque eles estão mudando o conceito do que é uma vacina válida, tirando aspectos que a gente já sabe que não tem associação nenhuma de vacina com neuroatípico, com TEA, por exemplo, com autismo, mas tiram essa dúvida, sabe? Tiram esse questionamento por uma questão ideológica e isso impacta na saúde da população, inclusive dos adolescentes. É interessante trazer esse ponto, né? Porque acho que a Maíra trouxe também, né, dentro da fala dela, de que hoje os adolescentes estão muito dentro das redes sociais. Então, desde a desinformação das vacinas até as questões da saúde mental, você disse que eles chegam com o CID na ponta da língua, psiquiátrico, porque é muito fácil, né? Se você usa uma rede social e faz o scrolling ali, basicamente você consegue se autodiagnosticar, não da forma correta, mas eu imagino que isso impacta muito também no dia a dia de vocês. E aí queria que vocês me trouxessem um pouco isso, assim. Primeiro, qual que é o papel hoje das redes sociais dentro dessa dinâmica de relacionamento com eles, entre eles e com a própria saúde? Como que eles chegam ali mais preocupados ou menos preocupados? Assim, ajuda ou atrapalha? Acho que essa é a pergunta. Eu tenho minhas dúvidas. Eu sempre acho que a informação, ela divulga, até das vacinas, né? Acho que a informação é válida, mas eles ainda têm uma imaturidade de entender o que é fake e o que não é, né? Então, acho que a gente tem que fazer um letramento digital, né, para eles, para a gente afirmar que ajuda, né? Eu creio que a gente é uma realidade, é uma geração digital, a gente não pode negar isso, que a informação tá lá, inclusive da gente combater a desinformação, mas a gente precisa ajudá-los a fazer essa alfabetização mesmo. Eu me preocupo muito, às vezes eu tenho perguntado cada vez mais para os adolescentes qual que é o algoritmo, né? Eu falo, olha, se eu abrisse sua rede social agora, o que rolaria para mim? Principalmente quando aparece algum tema, por exemplo, autismo e vacina. E eu falo, aí eles falam, eu fico 5 horas vendo a rede social. Eu falo, qual a sua opinião sobre? Eles não têm opinião. Então, isso me chama muito atenção. Então, eu acho que para a gente dizer que vai ajudar, e eu acho que essa ferramenta, a gente tem que fazer debates, a escola, os médicos, em conjunto, a sociedade, como é que eu vejo isso, então você vai defender isso, como é que a gente usa as ferramentas. Então, eu acho que a gente tem que melhorar, mas eu acho que vai ajudar a gente combater. Assim, quem está usando bem, quem está entendendo, inclusive tem crítica, né? Eu vejo muita gente falando, coloque isso no chat GPT, mas critique, né? Como é que você faria melhor? Então, eu acho que a gente tem que ajudá-los a questionar um pouquinho mais e tomar opinião a partir também dessas informações das redes sociais. Mas não tem como negá-las, que elas estão presentes. São presentes. Eu acho que assim, a pergunta é muito complexa. O que é para o bem ou é para o mal? É difícil responder assim na lata. É óbvio que tudo, se for bem usado, vai ser por bem. Mas o problema é que o lado ruim está muito prevalente. E a questão é, e o discernimento de quem está lendo para saber separar o que é uma coisa que não é boa, que não é produtiva, de algo que seja bom e útil. E aí eu pergunto, é uma pergunta simples, eu recebo essa pergunta no consultório todo santo dia. Com que idade eu dou o celular para o meu filho? Nossa, eu imagino. E aí, qual é a resposta? Boa pergunta, eu pergunto para você. É óbvio que a gente está brincando aqui numa conversa informal, mas claro. Estudo recente, acabou de sair.
a idade talvez abaixo de 13 anos seja muito deletério do que acima de 13 anos. Só que eu tenho pacientes que as famílias muito orientadas, muito de profissionais super bem definidos, que decidiram que o filho ia ter o celular no mínimo a partir dos 10. Quando o filho estava com 8, ele era o único da classe 100. Aí, ele se sente excluído, isso, ele exato. pressiona. Então tem um lado negativo, porque a gente está falando de redes sociais. As redes sociais têm um aspecto ruim de massificar e eventualmente, sabe, ter um ataque direcionado, um bullying eletrônico para um paciente ou um adolescente, mas ao mesmo tempo tem uma forma de agrupar, de incluir, de colaborar e comemorar vitórias juntos do grupo. Mas o problema é que é difícil separar uma coisa da outra. E a vigilância que, eventualmente, os familiares, os pais, que são os, teoricamente, mais com condições de lidar com isso, não conseguem fazer a vigilância plena disso. E aí você vai falar, bom, que idade eu vou dar o celular para meu filho? É uma pergunta difícil de responder. Hoje eu diria para você, não sei a opinião da Mayara, mas no meu consultório, 10 anos, a maioria já tem celular. E olha, eu falo, olha, mas você tem certeza que você vigia? Eu pergunto para eles, com 10 anos, nós estamos falando de 10 anos, que é o limite da Organização Mundial de Saúde para a adolescência. Você tem rede social? Não tenho nenhuma. A mãe fala, não, ele não tem nenhuma. Fala, mas você tem WhatsApp? Ah, eu tenho. Mas onde? O WhatsApp é uma rede social. Sim. Então, sabe, fica achando que rede social é só Facebook, Instagram e companhia. Não é muito mais. É o X, enfim, tudo é rede social. E se comunicar desenfreadamente com várias pessoas, até joguinho de online é, no fundo, uma rede social também. E o pior é que você bota um avatar lá, vai saber o que você está fazendo com esse avatar num jogo. Então, é complexo. Nós estamos vivendo num mundo complexo, onde os pais sofrem com a complexidade, os adolescentes sofrem com essa complexidade da naturalidade de se explorar, embora sejam digitais natos, eu entendo isso, mas tem desafios que eles não têm a preparo e não sabem lidar com a diferença. E mesmo para quem tem maturidade, às vezes também não tem. Para saber, porque é tudo novo, vamos ver, o tempo vai dizer. E a resposta real de qual é a idade certa para dar, não sei se a gente vai ter a tão curto prazo. O ideal seria se todos fizessem um pacto, né? Para a criança que não recebe antes dos 10 não se sinta excluída, né? Se todas as crianças da sala só tivessem a partir de uma idade definida, ia ser talvez mais fácil essa transição, né? Então, mas e alguns Tô aqui pais... pensando, né? Alguns pais falam para mim, Natália, falam assim, ó, não, eu dou porque para mim é uma segurança, eu ligo, eu sei onde ele está, ok. Então, vai ter que voltar alguns anos atrás para dar o celular que só tem, é uma linha telefônica. E mesmo assim, eu acho que pode ser problema. Então... E eu acho que os adultos estão um pouco perdidos, né? Tem um estudo que fala que os adolescentes, eles se espelham também nos adultos. Então eles falam, mas se meu pai... Não... Eles pegam na nossa incoerência. Como assim eu tenho limite, mas a minha mãe também está na mesa com o celular? Eu acho que tem isso. Eu tenho um adolescente que ele contou para mim que ele era contra as escolas proibir o celular. Ele é super empoderado, ele gosta de articular. Eu era contra porque isso cerceia a liberdade, etc. E aí hoje em dia ele fala, que bobagem. Como eu estava prepotente, como eu não tinha noção, foi muito melhor, né? Então, é só porque a gente está vivendo agora, né? A gente argumenta, depois a gente volta um pouquinho atrás, a gente coloca 12, mas aí a gente descobre 14. Então, a gente tem que ter muita paciência de colocar isso. E eu acho que é um pacto, né? Acho que tem que ter um movimento mesmo, né? Movimento das mães, das escolas, e legislação. É uma questão de saúde pública, então tem que ter uma autoridade. A gente tem falado agora do ECA digital, né, depois da adultização, e eu acho que é importante a gente começar a usar esse conceito de ECA digital. Quando que a gente vai, que nem de 12 a 18, juridicamente, digitalmente? E a gente está criando agora, né, como se essa constituição digital para o adolescente. A gente vai criar, vai acertar, vai errar, tem que levar eles para discussão, né? Acho que é muito importante quando esse adolescente conta, eu achava que ia a liberdade, e o que eu vejo que o doutor falou, bem importante dos pais,
eles têm um discurso de hipervigilância, os pais também, eu falo que é o cordão umbilical digital. Então eu tenho uma mãe que queria me convencer, e convencer a adolescente que ela tinha que levar o celular para o acampamento. Que eles amam o acampamento, porque fica 7 dias sem celular, Sem celular e sem o pai e a mãe. Sem os pai e a mãe, exato. Anseiam, assim, chega essa época do ano, eu só escuto, porque o acampamento está chegando. E aí a mãe queria me convencer que o celular era muito importante. Mas o ambiente é seguro, eles foram preparados para cuidar dessas crianças, para que levar, né? Mas e se acontecer alguma coisa? Então também essa ansiedade dos pais de... Né, notícia ruim chega também de outras formas, então acho que a gente tem esses dois lados assim para trabalhar. Eu concordo totalmente com ela de que essa ECA digital enfim, um estatuto que garanta a proteção digital dos jovens, dos adolescentes, é uma barreira, e eu acho que é uma barreira que vale a gente colocar, não no sentido de cercear a liberdade de expressão, não é nada disso, é simplesmente de definir limites. Porém, isso é a minha opinião, eu sou cético de que essas barreiras sejam de fato eficazes. E eu digo por quê? Porque há uma tendência ao desafio o tempo todo. Da mesma forma que bebida é proibido para menores de idade. Mas está cheio de adolescente usuário de bebida alcoólica, bebedor crônico, vítima de, entre aspas, como se fosse um alcoolismo já prevalente já na adolescência. Lógico, é baixo, menor que adulto, mas existe. E é proibido o consumo de bebidas alcoólicas, teoricamente, para menores. Da mesma forma... cigarros, vaping, tudo teoricamente tem proibição e é limitado. Eles usam muito. E usam muito. Porque a definição jurídica, ela ajuda, é uma barreira, eu estou de acordo. A proibição na escola, tudo isso são barreiras que eu acho que vale a pena implementar. Porém, eu tenho minhas dúvidas da eficácia real disso. E às vezes você, dependendo do que você faz, quando você proíbe, você gera outros caminhos que às vezes são mais tortuosos para você conseguir aquilo que você tem de desejo. Eu vou dar um exemplo para você. A gente estava falando de obesidade e as escolas, muitas têm essa ideia, essa política de, vamos chamar, fazer... cantinas saudáveis, com dietas saudáveis, para garantir uma escolaridade ou uma faixa etária da infância, do escolar e do adolescente sadio, menos obesidade, etc. Ok, não tem coxinha na cantina. Eu tenho uma paciente que falou isso, não tinha coxinha na cantina. Aí a adolescente falou, não, mas eu como coxinha. Eu falei, mas como é? Porque uma amiga viu uma oportunidade de negócio. Ela vende com outro preço, mais alto, mas ela vende, sabe... E todo mundo quer comer a coxinha da dela. amiga. Entendi. Então, é um mercado negro da coxinha. Impressionante. Você vê, é como se fosse uma coxinha ilícita, uma droga ilícita. Porque alguém vende. Então, sempre tem uma oportunidade de burlar. Mas eu acho que vale a pena ter limites. Mas a gente, é um desafio. É um desafio o tempo todo lutar com esses limites. Eu acho que talvez o futuro breve, se Deus quiser breve, a gente consiga delimitar e definir com o nosso aprendizado, como eu disse, é um problema de saúde pública e que a gente precisa realmente ter posicionamentos que conscientizem as pessoas. Mais do que proibir, conscientizem para a gente ter, sei lá, uma adolescência mais saudável nesse sentido digital, no sentido nutricional, no sentido de imunizações, enfim, de todos eles. Um aspecto que a gente ainda não abordou aqui, quer dizer, permeou um pouco, né, a conversa, mas é a questão da saúde mental. Eu queria ouvir vocês um pouco dentro desse aspecto, assim, como que está a saúde mental dos adolescentes, se a gente sabe já que há um impacto, claro, entre o uso de rede social e aumento de problemas de saúde mental ou não, enfim, como que vocês têm visto isso? Se aumentou muito da pandemia para cá, se manteve estável, se sempre foi um problema e agora está mais acentuado? Queria essa visão assim, de vocês sobre como que está a saúde mental dessa faixa etária.
Acho que é importante dizer que sempre foi um problema. Assim, como essa vulnerabilidade, a impulsividade faz parte da organização cerebral, e inclusive essas vivências que até a gente estava falando da suscetibilidade ao vício, ao risco, então sempre foi um problema. Então sempre teve taxas de suicídio, a gente não tinha tanto esses dados, a gente não tinha também esse enfoque, né? A gente fala que mais de 50% dos transtornos mentais, eles abrem na adolescência. Então quando eu converso com muitos adultos, é porque a gente nem tinha alguém que... Então muitos adultos falam, não, eu tinha claramente ansiedade e depressão na adolescência, mas eu não fui no médico, um médico nunca perguntou sobre saúde mental. Ninguém nem cogitava, Imagina, né? Que você ia no médico com 14 anos. Não era um problema perceptível. Exatamente. Ele era um problema, mas ele não era tão falado. Então, assim, acho injusto a gente dizer que agora que mais a gente tem visto um aumento importante em todas as faixas, né? A gente tem que lembrar que o Brasil é um dos países mais ansiosos, né, depressivos do mundo, e inclusive idosos, mas os adolescentes a gente vê um aumento vertiginoso. Eles têm percebido isso, os pais têm percebido isso, mas também tem um pouco de hiperdiagnóstico nessa história também, né? Então, qualquer sofrimento psíquico, e a gente sabe que a vida é sofrida, e o adolescente viver é difícil. Eu falo, né? A gente tem uma reedição de uma memória muito... eles não pagam boleto... Era muito difícil a adolescência, não sei, mas assim, era muito difícil a festa, era muito difícil socializar, era difícil dizer não. Se sentir inadequada no ambiente, é aquela coisa da enturmar, né? Sempre foi, e eu acho que a gente está patologizando também um pouco isso. Tem esse aumento, é verdade, as redes sociais contribuem, a gente fala de um caráter bidirecional, então quanto mais em sofrimento eu tô, mais eu busco as redes, quanto mais horas eu fico nas redes, mais eu sofro. Eu brinco que veio primeiro, né? O sofrimento, o transtorno, a rede ou a rede. Mas assim, a rede tem algumas especificidades. Por exemplo, transtorno alimentar em meninas, tem redes sociais, né? Esses algoritmos do corpo, quinoa, reloginho de caloria. Eu acho que isso, o mundo moderno que a gente está vivendo, ele intensifica esses 1000 filtros. Mas eu acho que está tendo também um exagero de diagnóstico. E uma busca por medicalizar, porque a gente não aceita o comportamento diferente. E está triste, está vivendo um luto, né? A gente tem que lembrar que a formatura é um luto, né? Quando eu me formei, fiquei 2 meses assim, vendo série. E hoje em dia não tolera também mais isso, sabe? Não, tem que medicar, tem que... E os adolescentes estão pedindo esse diagnóstico. Porque, como eu te falei, eles querem se sentir parte do grupo. Então, se fulano não entregou a lição porque tem TDAH... Eu não entreguei, eu quero apaziguar o sofrimento. Não é só você tá procrastinando, você tá com vício na internet, você tem isso. Então, acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E assim, a gente está medicando, eles estão diagnosticados, estão medicados e estão fazendo uma salada, é que eles não contam. Ele toma, não toma medicação, aí ele muda, aí vai mudando o psiquiatra porque não vincula, aí muda o diagnóstico, tá uma bela de uma confusão, a gente precisa ter mais seriedade com isso. Eu acho que o problema de saúde mental sempre existiu, talvez relegado, né? O que a gente vê que de fato é um desafio contemporâneo grande, mas se eu tiver que dar um número, porque, veja, a gente tem dados às vezes meio esparsos, principalmente quando a gente fala de ansiedade, depressão, que é uma coisa mais difusa, mas quando a gente vai para uma coisa pontual, que é o suicídio, esse é um fato concreto. Quando a gente olha para o suicídio, de fato aumentou bastante. Aumentou mais de 80% em uma década. Então, nessa faixa etária. Nessa faixa etária, de 10 a 19 anos. Então, nós estamos falando de um problema real, numérico, bem medido. E esse problema, quando a gente tem um suicídio, estou escondendo mais 20 tentativas. Cada suicídio tem mais 20 tentativas por trás. Então, nós estamos falando de um número expressivo de pessoas que estão em sofrimento e que não vem mais futuro em viver. E aí, você falou da rede social. Aqui eu vou falar da minha adolescência, que a gente sofre também, como ela falou, a gente sofre, é sempre difícil. Mas se alguém na minha época tivesse que ter um bullying, que também sempre existiu, ninguém tinha telefone. Você tinha um bullying dentro da escola,
é o período da escola, de manhã, à tarde você ia para casa, acabou. Você não tinha mais nada, você não conectava com mais ninguém. E aí você estava, entre aspas, a salvo por um período daquele sofrimento. No fim de semana você estava com sua família, você tinha um ou outro amigo, mas é uma coisa, você estava meio... Hoje o bullying é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque se ele tiver que ser vítima de bullying, ele vai ser por todas as redes, por todas as vias. A rede social... também, isso obviamente afeta adultos também, a percepção de que eu sou o único infeliz do planeta, porque está todo mundo feliz. Na rede social está todo mundo feliz e eu sou muito infeliz. Então, é um dilema conviver com isso. E eu acho que, além de tudo isso, as redes sociais aproveitam, e essa faixa etária vulnerável à exploração, a desafios. Tem os desafios mortais, que são coisas que também aparecem no dia a dia. Todo dia está na mídia, na imprensa, casos estranhos de adolescentes ou crianças mesmo, que deram cabo da própria vida por um desafio mortal, que não era um suicídio, ele simplesmente estava querendo enfrentar um desafio que foi colocado lá numa rede, ele não soube lidar com isso, falou, bom, eu vou entrar nessa brincadeira que parece legal, e não tem a menor noção dos riscos que ele está correndo, e ele acaba falecendo por um desafio que não faz sentido. Além do ato em si, que é chocante, você vê isso acontecer nessa faixa etária específica, é ainda mais preocupante, né? Eu acho que um ponto que a gente talvez não tenha abordado, o Dr. Albert levantou um pouco a bola da questão do uso de álcool, né, que é ilícito para essa faixa etária. A gente não falou de drogas ilícitas e de fumo, acho que pouco. A gente está vendo isso aumentar também, e essa é a minha penúltima pergunta, mas só para a gente não deixar de falar, né, que eles estão usando vape, alguns estão bebendo mais, usam drogas também, tem aumentado? Inclusive substâncias químicas, assim, doce, e cada vez mais precoce. Hoje eu vejo 12, 11 anos falando disso, assim, e acho que tem um pouco a ver com a potencialização do sofrimento, de ter um escape nas drogas e nesse efeito contágio, tanto do suicídio quanto das próprias drogas, assim, acho que eles, de alguma maneira, é um escape para lidar, para pertencer ao grupo, para ser maneiro, assim. E por que eu estou querendo falar isso? Porque eu queria falar só puxar do suicídio, que acho que é uma geração que o cyberbullying, o bullying potencializou, e tem essa coisa da efemeridade, eu posso deletar você, eu posso deletar a própria vida, assim, de uma maneira muito impulsiva, muito, e o efeito contágio acho que é muito importante, né? Acho que a gente teve um caso que um menino se matou ao vivo, né? E aí isso a gente já estuda o efeito Werther, o efeito contágio há muitos anos, assim. Então, como é que a gente está lidando também com esses que ficam, né? Eu tenho uma menina no consultório que o melhor amigo dela se matou. E aí um dia ela falou para mim, até quando... E ele sofria muito bullying, a escola até tentou fazer, mas enfim. E aí ela falou assim, olhou para mim e falou, até quando falar, basta. Porque a gente está falando, a gente está... Então... a gente precisa de bastante esforço. Mas, bom, de drogas, né? Me perdi aqui, desculpa. Acho que eles têm usado mais, acho que eles estão... Eu acho que está mais explícito, assim, sabe? Usando a internet mesmo. Eles se escondem menos. Se escondem menos. Não, e veja, essa questão das drogas é um problema muito sério. Obviamente, tem várias vertentes dessa discussão, mas a gente fala nos adolescente, adulto, jovem com drogas que ninguém nem sabe direito o que tem lá. A gente tem drogas chamadas K2, K4, K9, que o paciente compra essa droga por R$2. R$2, R$4, uma dose. Então, o acesso se tornou um negócio, não é que, porque a gente fala de drogas elaboradas com custo alto, fala, bom, eu vou só para quem tem um poder aquisitivo mais alto. Não é verdade. Hoje você tem drogas que são muito ruins, não é nem uma droga elaborada, é uma droga porcaria, que os males para a saúde são agudíssimos. Não é que ele vai ficar viciado,
que vai desestruturar a família. Existe isso, claro, não estou discutindo isso, mas eu estou falando de drogas que são tão pouco preparadas que elas dão cabo do indivíduo, o que é ruim para o cara que é o traficante. Ele está tirando o usuário, porque ele está lesando o usuário de tal forma que ele não vai ter por quem vender, se continuar dessa forma, mas eles continuam comprando. E porque o acesso é muito fácil. O vaping, você compra um dispositivo de vaping também é um preço barato, em qualquer lugar. Então, não há um controle. Da mesma forma que a gente falou de ECA digital, esse controle para isso, por isso que eu tenho um certo ceticismo perante isso, porque o acesso é muito tranquilo, é muito fácil. Então, a expectativa é que talvez a gente consiga, de alguma forma, como eu disse, conscientizar as pessoas. Porque a hora que a sociedade estiver conscientizada, o papel da escola é importantíssimo nisso. A escola é a continuidade da casa da família. Os pais e a escola têm que ter um papel, sabe, em parceria, muito claramente, sabe, uma continuidade de pensamentos, de postura, de diretriz, para ter um controle de bullying, controle de drogas ilícitas, um controle de, enfim, até mesmo o celular, como a gente comentou, para que a coisa viva num ambiente um pouco mais saudável. E, infelizmente, já que a gente está falando, eu vou falar mais um item que eu acho que também é uma coisa que minha percepção, posso estar enganado, não tenho dados numéricos para falar isso, mas eu tenho a percepção que hoje a gente vive também com muito mais famílias disfuncionais. E eu acho que famílias disfuncionais também geram problemas de adolescências disfuncionais. Porque tem muita, sabe, confusão do núcleo familiar, e isso, obviamente, se repercute em várias outras instâncias, várias outras buscas para solucionar dilemas em casa, ou, enfim, vai procurar outras saídas, escapes, né? Formas de escapes. A fragilidade do tecido social, né, cultural e econômico também, né? Acho que reflete. E uma coisa que eu queria assim dizer sobre um caminho, acho que das drogas, é conscientizar os próprios adolescentes que tá demais. Sabe aquela história, o meu amigo, às vezes eu vou meio que pelas beiradas. Então, você acha que seu amigo tá demais? Aí eles começam a pensar, né, em que momento que usa? Usa pela prova ou é só na festa? Você consegue dizer não? E aí, quando eles conseguem ver que os pares tá demais, aí às vezes eles... Tem um paciente que fala, eu consigo tirar a qualquer momento. Eu falei, então vamos fazer um teste? Aí ele não conseguiu. E aí eu acho que esse é um caminho da gente tentar também fazer educação por pares, inclusive entre os adolescentes. Então agora eu tenho vários que, não, eu tô pedindo para esse amigo parar porque eu percebi, acho que esse é o caminho também, assim, essa conscientização coletiva e entre eles. Que aí eles começam, não, é uma porcaria. E a gente não sabe, é tanta novidade de droga que a gente não consegue acompanhar, a gente não tem a menor ideia em 20, 30 anos. Então acho que essa ideia também de empoderar os adolescentes sobre a sua própria saúde, olha o que você está fazendo, esses dias uma adolescente mostrou uma droga que parecia um abacaxi atômico. Eu falei, o que é isso? O que vai fazer? Aí a gente, então acho que esse é um caminho, assim, deles, também ajudar o outro. Eu acho que o poder deles também, de tipo, fulano parou e tá pedindo para parar, é muito grande. Então a educação por pares. A gente fala de adolescentes cuidadores, identificar quem são eles para fazer uma conscientização interna. Porque a informação eles têm, demonizar também, né? É o reverso, né? Eles vão fazer de Se você falar que não pode, eles vão fazer. Então agora o grupo foi parando o vape porque viu que era zoado, porque viu que fulano não conseguia parar. Eu acho que esse poder é muito forte, a gente tem que contar com isso também. Última pergunta para vocês, que se deixasse, eu acho que esse é um assunto, né, que interessa muito e que tem várias perguntas sobre isso, mas eu queria, né, o nome aqui do nosso programa é Pensando no Futuro. Então, a gente tem que olhar aqui para frente e pensando, obviamente, né, nessa geração que a gente está conversando agora e pensando no que vem por aí. Então, a gente está num cenário mais tecnológico, um cenário com inteligência artificial mais presente nas nossas vidas, em vários contextos, e um pouco desse adolescente que, de alguma forma, em alguns contextos pode estar perdido, que precisa dessa ajuda.
Como que vocês veem esses próximos passos de pensando no futuro para essa geração? E acho que talvez deixar uma mensagem para os pais que talvez estejam assistindo a gente, porque eu não sei se os adolescentes vão assistir. É um desafio isso. Essa é uma pergunta, talvez, de todas, essa talvez seja a mais difícil de responder. E ela é difícil não porque a gente não tenha elementos, porque no fundo envolve um aspecto, como eu disse, um aspecto sociológico, um aspecto social. No seguinte sentido, de que todas as camadas de atuação numa sociedade têm que estar olhando para essa população, imaginando num futuro de, sei lá, 15, 20, 30, 40 anos, de como que a coisa vai se desenhar. E quando eu digo camadas, a gente está falando camadas de governo, camadas de sociedade civil, camadas do núcleo familiar, camadas do núcleo escolar, camadas do mercado de trabalho, como que a gente vai priorizar. E todos têm que estar interconectados para inserir esse jovem, como eu disse, num ambiente que tenha segurança, e que vai continuar tendo desafios, faz parte da formação do cérebro, faz parte da formação do ser humano, sempre foi assim, mas que tenha um ambiente seguro, com pais e familiares mais estruturados, mais conscientes para poder lidar com esses desafios e, obviamente, ter parâmetros legais, quando eu digo legais é de governo, de sociedade, que ajudem a moldar esse ambiente desafiador. Moldar não acesso a substâncias que fazem mal à saúde, moldar não acesso a parte ruim da tecnologia, porque a tecnologia é ótima, a inteligência artificial vai contribuir para muitas coisas, tudo isso é positivo. Eu sou super tecnológico, eu adoro tecnologia. Eu até faço uma brincadeira da música do Cazuza, e tecnologia eu quero uma para viver, em vez de ideologia. A gente brinca, mas eu estou brincando apenas para dizer que eu adoro tecnologia, mas tudo tem um lado negativo. E, infelizmente, neste momento, a rede social ela está sendo olhada por um lado mais para o negativo do que ela tem o potencial de ajudar. Ela ajuda muito, e está tudo certo, e o adolescente usa para se inserir, usa para aprender, enfim, tem um monte de coisa, mas usa para muita coisa que também ele sofre e não sabe lidar. Então, esses parâmetros, eu acho que a gente tem que olhar para o futuro para moldar essa melhora tecnológica tão fabulosa que a gente viveu nos últimos 20, 30 anos e para saber o que a gente vai fazer nos próximos 20, 30 anos para o futuro. Como que a gente quer, para onde a gente quer, o que a gente quer que esse adolescente possa viver de uma forma, volto a dizer, segura, sadia e feliz, menos ansioso, menos depressivo. E, obviamente, menos com ideação suicida, que ninguém quer isso, de jeito nenhum. Não. Eu acho que do futuro, acho que o feliz é forte, né? Acho que a gente tem cobrado muita felicidade, mas momentos de felicidade. Eu acho que o que eu desejo, assim, muito para o futuro, que eu vejo que é uma saída, é enlaçar esse adolescente. Acho que até o símbolo do suicídio ser o laço, porque acho que eles estão desconectados. Então, acho que continuidade, a gente está com dificuldade de manter um projeto, um programa, um acompanhamento contínuo. Então, e eles sentem isso, essa fragmentação. Então, quem está comigo? Né? Então, eu estou com você. Né? Acho que o nosso futuro é enlaçar e ter esperança, assim, dar para eles a esperança. Quando o nosso olho brilha de, tipo... E adolescente, ele quer mudar o mundo também. Quando ele vê, tipo, o ecossistema, né, as questões do trabalho, como é que a gente fala, vamos mudar junto, assim, né? A gente não pode desistir, porque eles olham no nosso olho, quando perde o brilho no olho, eles são os primeiros a murcharem. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de construção do afeto mesmo, de olho no olho, e formar mais profissionais que saibam isso, e também individualizá-lo, sem colocar adolescente. Eu falo que é adolescências, tanto no sentido de equidade, né? Então, você está falando de que adolescente, em que momento, em que
Então, a gente também saber em que momento que a gente dá mais liberdade, não dá, que a gente se preocupa mais, que a gente se preocupa menos, que a gente vê mais de perto. Eu acho que essa sensibilidade, eu acho que o caminho é esse, afeta a sensibilidade para a gente enlaçar dentro das complexidades. Relações humanas mais afetivas, né? Menos tecnologia, mais olho no olho. Tem uma frase bem legal sobre isso, que um pesquisador americano falou que a gente tem que ser mais touch skin do que touch screen. Muito legal. É legal Faz essa super frase. sentido. É touch skin em vez de touch screen, porque tem que ser mais relações humanas e menos com a máquina. Tocar mais a pele e menos a tela. Menos a tela, exato. Muito, muito obrigada, doutor Albert. Muito, muito obrigada, doutora Maíra. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu ficaria aqui mais algumas horas conversando, mas acho que trouxe muito a visão, né, de onde que a gente está e quais são os nossos caminhos de futuro. Muito obrigada. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Se você ainda não assina o canal do Futuro da Saúde, não deixe de assinar. Até a próxima.